Eu sou filho de Caiapônia, nascido e criado aqui, filho de um casal camponês. Eu quero dizer para todo o Brasil e para todo mundo o quanto eu fui feliz em nascer nesse lugar. E por conhecer também essa grande bacia do rio Caiapó. O rio Caiapó, era na época, muitos anos atrás, há 30, 40 anos por aí, era um rio muito rico em diamante, ouro, em pedras preciosas. Mas devido ao grande interesse do meio ambiente para preservar a vida, foi criada a lei para que desaparecesse essa exploração de minérios naquele lugar. Eu fico satisfeito em saber que a vida tem que continuar, dar espaço para gerações futuras. E por isso Deus criou a bacia do rio Caiapó. Então por isso eu vejo a grandeza dessa mãe natureza. E por isso eu fiz uma homenagem a ela. Eu não vou dizer mãe natureza, mas vou dizer mãe verde. A mãe verde está nos campos, nos montes e também na flor, mostrando para os meus olhos a existência do Criador. As fontes vertendo águas, jorrando todos os dias, matando a nossa sede, parece ter alegria. O sol rompe a madrugada, quebrando a escuridão, trazendo raios e luz, dando vida ao meu sertão. A lua prateada no céu não me deixa esquecer que Deus aqui está presente. Quero a Ele agradecer. O mar azul com as ondas brancas não esconde esta beleza. O céu com tantas estrelas nos mostra a sua grandeza. Nos rios de águas claras o peixe é uma riqueza. As curvas com as suas praias enfeitam a natureza. Só quem conhece é quem sabe o quanto é bonito acordar ouvindo os pássaros neste cenário infinito. Não quero partir para longe porque não me convém. A minha mãe verde chorando vai me ver chorar também. Eu tenho 63 anos, nasci aqui próximo ao rio Caiapó, a uns 200 metros, ou menos. Então, o rio Caiapó, há uns 30 anos atrás, aí, é totalmente diferente. Então, o desmatamento e usina, então o pessoal desmata e limpa até a beira do barranco do rio Caiapó, né? Então, aí vem a usina, vai mais atrapalha muito, que hoje peixe não sobe, não tem poço, não, para cima aqui nada funciona normal, como era antes. No tempo de criança aqui era movimentado, crianças muitas vezes vinha
gente para estudar na escola aqui também. E fazia muita gente, morava muita gente. Aí ia tomar banho no rio, aí tinha os lugares certos. Tinha os lugares certos de tomar banho, que o Caiapó naquele tempo tinha poço, era fundo, né? Hoje, anda aí tem lugar que não tampa o tornozelo do pé. Olha, moço, eu lembro, isso aí foi na base de 73, por aí. Aqui era famoso, tinha peixe, o povo pegava muito peixe aqui, né? Tinha história do pessoal que movimentava muito aqui, meu pai, inclusive, estava junto, eles pegando caranha, naquele tempo era caranha. Hoje ninguém nem conhece caranha por aqui, não conhece, porque não tem nem poço para poder os peixes ficar, né? Olha, o Rio Caiapó, naquela época, quando tempo de criança, vamos falar logo assim, a gente era feliz e não sabia, né? Então hoje, para ver do jeito que está, isso para mim é uma tristeza. É uma tristeza ver o Rio Caiapó do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, daqui 50 anos, o Caiapó pode até secar, né? Pode até secar, porque de 30 anos atrás ele mudou tanto, para hoje ele pode estar, para daqui 50 anos, arrisca até tá seco, mas a gente torce que não. Não seca, mas do jeito que vai, é perigoso. Me fala um pouco da sua história. Você nasceu na beira do rio Caiapó. Me fala um pouco dessa época. Como é que era o rio Caiapó naquela época? O rio Caiapó, naquela época atrás, um tempo atrás, assim, ele enchia mais, tinha mais chuva, né? E você acha que daquela época para cá, você sentiu alguma mudança no volume das águas? O que você sentiu assim, que mais mudou daquela época para cá? Ah, eu acho que diminuiu muito o volume das águas. Não tem aquelas cheias que tinha antes. A chuva enche, é poucos dias, 3 dias já está baixo de novo. Antigamente passava em 15 dias o rio cheio, né? Hoje é bem menos. Não dá aquelas cheias mais de lavar barranco, vamos dizer assim, né? E o que você acha que está provocando isso? Ah, com certeza, né? Assim, o pessoal não está preservando, né? Assim, às vezes limpa muito as margens, não tem preservação, né? O tanto que precisava ter, né? Aí eu acho que isso aí está ajudando a acabar com o rio, né? Jesulino, já tem 40 anos que você mora aqui na região de Campolândia, ao lado do rio Caiapó. Fala para mim um pouco como que era o rio Caiapó há 40 anos atrás. O rio Caiapó, na época, era mais, tinha mais jeito, tinha mais peixe, tinha mais lugar de você passear, montar barraco no meio do rio. Hoje em dia está mais difícil por causa das lavouras. Antigamente nós pescávamos aí no rio Caiapó, pegávamos peixinhos. Hoje em dia pega, mas é muito pouco, não é que nem antigamente. E por que você acha que hoje não pega tanto como pegava antigamente? Uai, um pouco é por causa das lavouras, né?
e mais sem jeito do que a pessoa, os matos foi sumindo tudo, e mais sem jeito da pessoa encostar no rio. Então eu acho que diminuiu bastante. Nós estamos aqui no distrito de Campolândia, né? E à margem do rio Caiapó. Tem quantos anos que você mora aqui nesse distrito, ao lado do rio Caiapó? Eu moro aqui 38 anos no distrito de Campolândia, município de Rolândia. Na época que eu mudei para cá, nós usávamos o rio para banhar, pescar, tudinho. Hoje já não tem mais jeito de banhar lá mais, né? Não tem praia mais, que represou por causa da usina, né? Aí não acabou. O lazer de banho, assim, acabou tudo. A usina prejudicou muito o rio Caiapó e o povo arando as terras, tá acabando com o lazer de mato, pé de piqui, esse trem acabou com tudo, né? Virou só soja. Eu mesmo já tem uns 3 anos que eu não vou pescar no rio Caiapó. Eu adoeci e não vou mais, né? Mas um povo que ainda vai pescar, mas não pega mais nada, né? Pegava, a diferença é grande demais, né? Quando primeiro via, nós já levava as panelinhas, fritar o peixe na beira do córrego lá, comer, tomar cachaça, né? Hoje não existe isso mais. Mas pelo jeito que vai, daqui a 40 anos, o rio Caiapó está seco. Seco porque o povo vai acabando com os matos, vai acabando com as barragens dos córregos e tudo, né? Então, daqui a 40 anos, eu acho que vai passar esse sede a turma, viu? Olha, não vamos desconsiderar isso aqui hoje, né? Porque nós estamos no período chuvoso, então acontece isso aqui, tem muita água. Mas daqui uns dias, no período da seca, o rio está encostadinho aqui, está crítico mesmo. De uns certos anos para cá, essa água vem diminuindo muito, devido aos desmatamentos. Na nossa região agora foi introduzida a lavoura, né? Soja aí é o que manda para todos os lados, então o pessoal não respeita os limites, né, do desmatamento. Não tem mais, em alguns locais não tem mais mata ciliar, então vai assoreando e a água vai só diminuindo, né? Então no período da seca o Caiapó está crítico. 45 anos atrás que eu conheço o Caiapó, mudou muito. Aquele tempos atrás era com muita água, muito peixe, variedades de peixe, era enorme, né? Peixes hoje é raro, é poucos, pega muito peixe pequenos, peixes maiores como pintado, o filhote, né? Que é conhecido como piraíba, né? Chamando de filhote. Várias espécies hoje não ocorrem mais nesse Caiapó, viu? Tá crítico, verão é pouquinha água e resumindo, o Caiapó está resumindo. Olha, para melhorar, para as gerações futuras, eu acho que o que mais urgente precisava de ser feito agora é reflorestamento, cuidar mais das margens do rio, porque isso aí está bem degradado. O rio Caiapó, naquela época, né, 45 anos atrás, mudou muito, né? Essas usinas, mudou muito o rio, porque era um rio muito bonito, bonito mesmo, aqui era chamado Pancada, né? Morou 30 anos só nessa região de cá, 30 anos. Minha infância foi tudo aqui, desde que criança moramos aqui, é um lugar muito bom.
Caiapó era um rio de muito peixe, né? Muito peixe, que a gente não usava nem mesmo rede, era só anzol mesmo que pegava. E um rio muito bonito, né? Uma tradição bonita que hoje, devido às usinas, hoje está dessa forma aí, né? Bonito porque se fecha a comporta, chove, mas não é uma coisa da natureza, né? Porque quando era natureza, ele enchia, ficava muito mais cheio do que hoje, né? E meus irmãos atravessavam, subia num pau que rodava, os paus, eles subia e atravessava o rio cheio, no nado, né? Hoje você não se vê mais isso, acabou. O rio Caiapó ele é um dos maiores afluentes do rio Araguaia, né? Com isso, ele contribui diretamente para a manutenção de toda a biodiversidade, seja aquática, seja terrestre também, né? A ave, fauna, toda que se beneficia dessa grande bacia hidrográfica que é a bacia do rio Caiapó. Além de também gerar aí o desenvolvimento econômico, né, da população ribeirinha, e também um atrativo turístico, onde as pessoas em determinadas épocas do ano vão para esse rio, né, esse grande rio, para ir praticar as suas atividades de pesca esportiva, né, os seus acampamentos, às margens do rio Caiapó. Então ele é uma bacia hidrográfica muito importante para toda a região. Um grande estudo foi realizado em relação à bacia hidrográfica do Alto Araguaia, na qual a bacia hidrográfica do rio Caiapó faz parte. Então esse estudo foi realizado pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, no qual identificou as áreas degradadas em relação à bacia hidrográfica do rio Caiapó. Essas áreas, elas são, na sua maioria, em área de uso consolidado, ou seja, em áreas em que os produtores rurais utilizam aí para o desenvolvimento da sua atividade econômica, né? Assim como também dos níveis de assoreamento do rio Araguaia. Então esse estudo ele identifica as áreas prioritárias para a recuperação da bacia hidrográfica, na qual a bacia hidrográfica do Caiapó faz parte. Vários fatores, né, influenciam aí em relação às mudanças no curso hídrico do rio Caiapó, como por exemplo a ocupação do solo. A agricultura, né, a pecuária, ela tem se desenvolvido bastante durante aí, os últimos anos, principalmente no que diz respeito à agricultura, novas áreas estão sendo abertas e isso influencia diretamente em relação às mudanças no curso hídrico do rio, assim como também as usinas hidrelétricas que foram construídas no rio Caiapó. Então, devido a essas construções dessas pequenas centrais hidrelétricas, né, que têm aí os seus benefícios, assim como também os pontos negativos, há um desvio em relação ao rio. E isso muda diretamente, impacta diretamente em relação à mudança ali do fluxo de água e também em relação às mudanças originais do curso do rio Caiapó. É urgente que as autoridades, né, desenvolvam aí políticas públicas para melhorar e sanar essa questão, né? As áreas elas estão sendo degradadas principalmente devido a essa questão da ocupação do homem, né, o desmatamento que tem ocorrido bastante, porque quando se acontece um desmatamento, o solo ele fica totalmente descoberto, desprotegido, e com isso, um índice ali de sedimentos em relação à falta de árvores vai todo para dentro dos corpos hídricos, né? Então, se assoreia os corpos hídricos ali, as pequenas nascentes dos afluentes do Caiapó, automaticamente esses sedimentos eles já vão diretamente para o rio e isso tem causado um impacto diretamente em relação ao fluxo de água. Então, o fluxo de água do rio Caiapó ele tem diminuído durante o decorrer dos anos. Então, a Universidade Federal de Viçosa ela elaborou esse estudo no qual identificam essas áreas e apontam se medidas não forem tomadas urgentemente, o rio Caiapó corre um sério risco, né, da diminuição ali em grande escala em relação ao fluxo de água.
sistema Caiapó é um ambiente geológico de bacia sedimentar que nasce lá na Serra dos Caiapós, recebendo 16 ribeirões como afluente, e essa complexidade de afluentes percorre 11 municípios. Então, o sistema recebe o impacto humano de 11 municípios. Este impacto, ele precisa ser mitigado, trabalhado, pensado, repensado, para que nós possamos manter um equilíbrio de um relacionamento simbiótico entre o rio, o sistema e a população. Em torno dessa história toda, nós temos a complexidade e o desafio de manter essa bacia viva, produtiva, bela, respeitando a flora e a fauna. E a partir daí começaremos essa viagem. Estamos aqui onde nasce o Caiapó, ladeado por essa estrutura de arenito na Serra do Caiapó. Nesta pequena vereda onde o Caiapó aflora, ele se propõe a caminhar e caminha por um grande espaço, banhando e recebendo o seu banhar de 11 municípios, onde os seus afluentes, que também permeiam esses 11 municípios, o alimentará de novas fontes hídricas. E ele caminhará, levando vida e recebendo vida. E assim ele chegará, depois de quase 200 quilômetros, ao rio Araguaia, onde ele se entrega a uma nova jornada. Estamos a 3 quilômetros da nascente do rio Caiapó e o caminho desses 3 quilômetros até chegar à sua nascente é muito difícil de ser percorrido. É um caminho que o nosso guia nos levará até lá. Vamos conhecer, vamos até lá. Estamos a 20 metros da nascente do Caiapó. Um momento excitante, emocionante, onde nós vamos poder vislumbrar esta pequena quantidade de água que se tornará num imenso manancial e que banhará 11 municípios. Depois de uma caminhada exaustiva,
chegamos aqui, onde nasce o rio Caiapó. Passamos por lugares diferenciados, tivemos algumas intempéries, inflados de alegria, chegamos na nascente do rio Caiapó. É um prazer estar aqui, rio Caiapó. Boa viagem nessa sua aventura de transformar a nossa região, de levar sonho, levar vida de forma esplendorosa. Estamos na Cachoeira da Samambaia, um manancial muito importante, limpo, que fornece água, é um dos veios que alimenta o sistema Caiapó. Esse manancial precisa ser preservado, esse e tantos outros. Aqui em Caiapônia, nesse município, existem outros mananciais com esta exuberância. O ser humano, o homem, hoje chamado homem racional, precisa preservar essa beleza, existindo a simbiose entre natureza e ser humano, e o equilíbrio do meio ambiente seja preservado. Estamos aqui na Serra do Caiapó, a 850 metros de altitude do nível do mar, e mais uma vez, mediante e diante a essa fantástica estrutura geológica e hídrica, onde os mananciais que formam a bacia Caiapó, que formam o sistema Caiapó, eclodem. Estivemos em outras cachoeiras tão belas quanto essas, e essa é mais uma deste complexo, formando essa teia hídrica do sistema Caiapó. Isso é notoriamente, extremamente maravilhoso e que devemos manter a vida em abundância aqui. Como eu venho dito, me preocupo que devemos todos nós nos preocupar com isso. E mais uma vez, maravilhosamente, na frente de uma fantástica estrutura de cachoeiras. Estamos aqui no município de Palestina de Goiás, num local conhecido como a Pedra da Pintura, por haver a presença de pinturas rupestres, onde o homem caminhou, passou por aqui por volta de 10, 11 mil anos. E nesse local interage-se também ao sistema Caiapó. E o sistema Caiapó faz essa simbiose entre ser humano e natureza e corpo hídrico, mantendo até hoje, nesse presente momento, essa necessidade de harmonia para que a vida se continue abundante. Bem, professor, a senhora está desenvolvendo um trabalho na região de Palestina, onde está o complexo do sistema Caiapó, as bacias Rio Bonito e Córrego do Ouro, que são tributários do rio Caiapó, e ali tem toda a presença humana de 10 mil anos para cá. O que a senhora nos diria para enriquecer o nosso conhecimento enquanto povo, da importância da presença dessa estrutura humana nessa região? Bom, ainda que as pesquisas estejam em desenvolvimento, né, não estejam finalizadas, nós temos dados bastante interessantes, né, para pensar a ocupação humana nessa região. Primeiro, importante considerar a posição estratégica de Palestina de Goiás em relação a outras bacias do Brasil.
né? Então, a Palestina de Goiás está próximo aos rios tributários do rio Caiapó, que por sua vez desaguam no Araguaia. Então, esses rios, para além de subsistência, eram locais também de locomoção. Então, isso é bastante importante. Outro ponto importante é pensar que nessa região há uma quantidade expressiva de sítios arqueológicos reunidos no mesmo local. Então, são mais de 40 sítios arqueológicos localizados na bacia do Córrego do Ouro e do Rio Bonito, então, portanto, no sistema Caiapó. E esses sítios, eles têm uma longa história cultural, né? Eles foram ocupados desde 10 mil anos, como você mencionou, 10 mil anos, 5 mil anos, 1000 anos. E nesses sítios há uma diversidade importante de artefatos, há uma diversidade de ferramentas rochosas, lascadas, polidas, há fragmentos de vasilhas cerâmicas, há vestígios de restos alimentares e uma quantidade muito forte, né? E também uma diversidade de pinturas e gravações rupestres sobre os paredões dos abrigos. Essas pinturas e essas gravações, elas formam o que nós chamamos de estilo caiapônia, né? Então, essas figuras, esses conjuntos de figuras, eles são representados, né, de diferentes formas. Mas muitas vezes, e em Palestina isso acontece, a superfície rochosa, rugosa da rocha, ela ajuda nesse movimento, nesse realismo das figuras. Professor Valdir, com a sua vivência aqui no sistema Caiapó, na bacia do rio Caiapó, qual é a sua impressão, a sua visão dos acontecimentos sociais e ambientais com a presença humana? Rui, nesses 19 anos que eu conheço a bacia do Caiapó, já andei bastante por aí, eu não vejo o futuro do Caiapó de maneira otimista, né? As mudanças no uso e ocupação do solo na bacia têm provocado uma degradação muito acelerada, né? Sobretudo com erosão, né? A erosão provocada pela transformação do uso do solo, sobretudo com a chegada das monoculturas na nossa região aqui, e também com as PCHs, né? Hoje na bacia são 4 PCHs, tem mais uma pequenininha, né? Que nem se conta, seriam 5, mas além dessa tem previstas outras abaixo da PCH mosquitão. Então, a bacia do Caiapó, essas transformações do uso do solo na bacia do Caiapó pode fazer com que o rio, simplesmente nós não temos rio daqui a alguns anos, né? Vai ser rio na época da chuva. As pessoas ainda imaginam o rio como um ambiente que se renova, como a água se renovava, como a gente pensava, os nossos pais pensavam antigamente. Tudo jogava no rio, não é dessa maneira. Então, cada pequena nascente da bacia do Caiapó é que vai compor o Caiapó e depois vai encher o Amazonas, Tocantins, o Araguaia, Tocantins e Amazonas. Então, se não fizer nada para conscientizar cada dono de propriedade, cada pedacinho de nascente, cada pedacinho de rio, o futuro nosso é acabar o rio. Então, o começo, acho que é fazer com que a sociedade, em toda a bacia, em todos os municípios, aprenda. É preciso cada um fazer a sua parte. E as gerações futuras vão precisar de água. Se de repente eu estou achando que hoje, para que eu que estou aqui, eu não vou pensar no futuro próximo, tem que imaginar, meus filhos, os meus netos, os netos de todos que moram aqui vão precisar da água dessa bacia. Seja do Rio Santo Antônio aqui em Porá, que está totalmente degradado, seja do Rio Bonito, seja do Rio Piranhas, mas esse conjunto que forma a bacia do Caiapó. Professor Derek, o senhor fez um estudo sobre as bacias aqui próximo de Porá
mas nós queremos abordar de forma mais objetiva e direta para esse assunto, que é o sistema Caiapó, a bacia do Santo Antônio. Gostaríamos de saber do senhor, da sua visão e do seu conhecimento sobre a relação da bacia do Santo Antônio com a bacia Caiapó e, consequentemente, com o Araguaia. Pois bem, seu Rui, meu estudo focou na bacia do Ribeirão Santo Antônio desde 2015, com o meu mestrado, que eu venho investigando essa bacia por conta do abastecimento público da cidade de Iporá, que é feito nesse manancial. Inclusive, a gente está aqui agora em cima da bacia do Santo Antônio. Essa bacia, ela é tributária da bacia do Rio Caiapó na margem direita. É uma das grandes bacias que contribui para a água do Rio Caiapó na margem direita. E o Rio Caiapó deságua no Araguaia, né, na parte mais baixa do Araguaia, e o Santo Antônio drena água para o Caiapó. Então, meu estudo de mestrado pesquisou a vazão do Ribeirão Santo Antônio, né? A gente verificou com os estudos qual o volume que tinha de água naquela época, 2015 para cá. E eu vi que naquela época já tinha problema de desabastecimento, que é falta de água nas torneiras, né? Em 2017 foi um problema crítico que teve, em 2017 faltou água em algumas torneiras da cidade de Iporá. E agora, nesse ano de 2024, foi pior ainda. Ficou quase um mês com problema de racionamento na cidade. Então, como o senhor viu, aqui a bacia do Santo Antônio está tendo problema já de escassez hídrica, né? E isso contribui para a baixa vazão do Caiapó também. Com a mudança de cobertura da terra, né, com a remoção da cobertura original, tem-se o problema da erosão do solo e assim acarreta a sedimentação dos rios, do Rio Santo Antônio e depois do Rio Caiapó, né, que o Santo Antônio é um dos afluentes do Caiapó. Então levando mais sedimento para o Rio Caiapó também. E aí tem esse problema de assoreamento dos rios, que é quando você chega lá, as praias estão repletas ali de areia, com pouco volume de água. Isso é um problema muito agravante também com o desmatamento, né, com a substituição da vegetação natural pela soja, por exemplo. Então esse é um dos problemas do Rio Santo Antônio e do Caiapó, em consequência. Estamos aqui onde o córrego Tamanduá e o Ribeirão Santo Antônio se encontram. O córrego Tamanduá perpassa toda a cidade de Iporá, onde ele recebe um fluxo muito grande de poluição, tanto poluição de esgoto como poluição de sólidos. E o encontro desses dois ribeirões forma mais um afluente importante do Rio Caiapó. Houve trabalhos no sentido de resolver a situação, sim, afastamento de esgoto, bacia de decantação e outras ações para minimizar esse impacto. Mas mesmo assim, precisa-se continuar esse exercício de curar, corrigir, para que a água seja viva, cada vez mais limpa, para que possamos proteger o ambiente até o seu encontro final desse sistema Caiapó, que é o Rio Araguaia. Dona Maria, a sua família toda aqui, seus irmãos, seu pai, seus tios, como que era a relação dos seus irmãos com o Caiapó? A relação dos meus irmãos com o Caiapó era assim, chegava no final de semana, vamos para a beira do Caiapó, vamos tomar banho, foi criado aqui, né?
toda a vida foi aqui em volta do Rio Caiapó, eles amavam também o Rio Caiapó. E hoje, assim, fica triste, né, de ver como que é. E a minha família foi aqui, criada aqui, nós fomos criados todos aqui. Meu avô era daqui. Dona Maria, essas estruturas antigas aqui, quais são as suas lembranças em relação a elas? A lembrança que aqui era uma ponte de madeira e o pessoal subia em cima da ponte, pulava, que aqui era poço, né? Era escuro, era azul aqui, que era poço fundo, não dava pé. E a gente vinha pra cá e ia ver o povo pular. Mas vinha a família pra cá, fazia o almoço aqui, né? E ficava o dia todo na beira do rio. E a senhora não aprendeu a nadar? Não aprendi a nadar, era para aprender, porque eu tenho medo de água. Essas memórias, como que ela mexe com o seu sentimento? Uai, é emocionante, né? Porque o lugar que a gente ama e tá hoje desse jeito. O lugar, um lazer que nós reunia a família para vir passar o final de semana, hoje assim, né? Quem sabe, né, dona Maria, se a senhora que quer chorar às vezes de saudade, jogasse umas gotas de água aí no Caiapó. Quem sabe voltaria, né? Quem sabe, né? Milagre. É possível. Nós estamos aqui no leito do Rio Caiapó. A gente percebe o afloramento rochoso bem abundante. Isso, infelizmente, é sinal de que a água continua reduzindo. Percebemos agora a baixa quantidade de água, e isso é muito preocupante. Precisamos nos unir para resolver esse problema. Olha, o afloramento rochoso, ele aconteceu muito rápido, é porque a água está cada vez menos, mas isso é o sinal de que nós estamos diante de um problema que precisa ser resolvido, um problema de necessidade de solução eminente. Eu moro aqui há 40 anos, tenho essa propriedade. E o Caiapó é uma riqueza para a nossa região. Embora está sendo muito explorada, ficamos muito satisfeitos de ter uma propriedade irrigada pelo Caiapó. De lá para cá, senhor Ibsen, o senhor percebeu alguma mudança no comportamento do rio? Que tipo de impacto o senhor percebeu nesses 40 anos? O rio, ele de 40 anos para cá, modificou muito. Depois que fizeram a usina, ela represa, quando chove muito, represa, que represou até aqui no meu rancho. Senhor Ibsen, o que o senhor acha que é possível fazer para diminuir esse impacto aqui no rio? O rio, nós temos que todo mundo cuidar dele, deixar a margem dele sem arrancar, sem fazer lavoura para proteger ele. Né? Então eu, por exemplo, tenho a reserva minha, mas muita gente não tem a reserva e está estragando o rio. Isso, senhor. Muito importante essa consciência do senhor. Muito importante. Ricardo, como é que foi o seu primeiro encontro com o Caiapó? Ué, a gente tem essa terra aí já faz uns 35 anos que meu pai tem, ou mais, eu não sei te precisar, mas eu sei que eu era
adolescente, eu já vinha para cá. Como o rio passa no fundo da nossa terra, eu toda a vida tive contato com o rio, pescava, andava de canoa, ando até hoje. Então faz bastante tempo que a gente tem esse conhecimento com o rio. Quando veio a notícia que ia ser feita a usina, a gente ficou até bem alegre, porque ia aumentar a água, a quantidade de água. Apesar da gente estar a uma distância boa lá da barragem, os engenheiros avisavam para a gente que ia chegar no nosso quintal. A gente nem acreditava que ia chegar lá no quintal, porque a distância é muito longa, né? Então, uma surpresa muito boa quando ela chegou aquele tanto de água no nosso quintal. E quando essa água chegou, qual foi a interferência, o que foi de positivo e o que foi de negativo com a presença dessa mudança repentina no ecossistema ali, na paisagem? Pois é, eu tenho notado que é o seguinte, e isso é uma opinião minha, que eu tô sentindo, estou vendo e estou provando, medindo a fundura, que o lago está assoreando, entendeu? O Caiapó, eu não sei se ele tem um sistema diferente dos outros lagos, ele tem muita terra, muita agricultura para cima, então está vindo muito sedimento. A gente tinha lá no nosso rancho uma entrada num lago artificial que a gente tinha, de 5 metros de fundura. E hoje assoreou, foi assoreando, 3 metros, 2 metros, hoje você não passa nem canoa. Então o que eu tô vendo e medindo, que eu já medi lá, de 5 metros hoje não está dando 1,80 m. Então isso é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque já que vem esse sedimento de cima das terras, das agriculturas, vem a barragem que não deixa esse sedimento. Então a preocupação que a gente tem é com o assoreamento do rio. Eu penso o seguinte, a preocupação da gente, eu vivi minha infância, minha adolescência aqui. E eu queria que meus filhos, meus netos, desfrutassem disso também. E a gente não vê o futuro, que o rio parece que está sofrendo. Eu não digo morrendo, mas sofrendo. Então o que a gente pensa é o seguinte, que deve ter soluções, que a gente tem que estudar soluções, nossos mandatários, estudar uma solução, colocar uma escada. Tem outras barragens que tem escada para subir peixe, a nossa não tem. Então os peixes não sobem, não reproduzem. Então hoje, por exemplo, para vir no rancho eu compro peixe na feira. Aqui não tem mais. E como é que vai ser quando meus netos estiverem pescando aqui? Então a preocupação é essa. Nós estamos aqui, olha aqui, a fundura, no 1,20 m, alguma coisa assim, ó, nós estamos com 60 metros de largura do rio, olha como é que está o assoreamento. Aqui era 3, 4 metros de fundura há 5 anos atrás. Como é que vai ser daqui a 5 anos? Entendeu? Nós vamos cortar. Essa que é a preocupação nossa. Olha, nós precisamos repensar a quantidade de sedimento que está vindo para o rio. Isso é notório. Precisa urgente, pensar com urgência mesmo o que está acontecendo às margens do rio Caiapó. Senão nós vamos perdê-lo em 10 anos, nós não teremos mais rio. Vamos ter enredo. Com a beleza do rio Caiapó,
foi atraído para suas margens e também com a presença de alguns lagos produzidos pelas usinas, uma população grande que veio buscar paz, tranquilidade, relação com o meio ambiente, uma interação com o espaço. Com isso surge também, junto com os condomínios e com outras casas e outras propriedades que margeiam o lago, problemas de impacto ambiental. E esse problema precisa ser trabalhado e corrigido com a nossa intervenção humana. Que seja o tratamento de esgoto, a proteção das matas ciliares que compõem esses espaços, para que nós possamos, o lixo é importante, cuidado com o lixo, para que nós possamos continuar desfrutando dessa beleza que é estar vivendo próximo a um rio maravilhoso desse como o Caiapó. Seu José Paulo, o senhor mora aqui, às margens do Caiapó, num condomínio. Há quanto tempo? 7 anos. O que motivou o senhor vir para cá? Eu aposentei no serviço lá nos Correios, na empresa brasileira de Correios, e minha mulher sempre teve vontade de morar na beira do rio, né? E o senhor, assim, acredita que é necessário, importante, que as pessoas, vocês moradores, se preocupem com o restante da mata ciliar, replante, faça tratamento de esgotos? Com certeza, eu acho que não pode deixar só para o poder público, né? A população em geral tem que ter consciência e tem que ajudar nisso aí também. Haja visto que lá no meu terreno, quando eu adquiri, tinha uma árvore lá dentro. Hoje, você vai lá, você vê a diferença. Parabéns. Quanto de plantas, plantas daqui da região, do Cerrado, né? E plantas frutíferas também, que eu plantei lá. Essa consciência a gente percebe ser muito importante. E o senhor pensa em discutir isso, falar para os seus colegas que moram por aqui, os seus pares que moram nesse condomínio? A gente quase não tem assim muito contato com a maior parte das pessoas que moram aqui, né? Os meus vizinhos ali, os mais próximos, sim, a gente sempre conversa a respeito. E a maioria tem essa consciência e arborizou os lotes. Tem muita plantação de árvores. Com o advento das usinas, foram criados lagos, uns lagos maravilhosos, interessantes, mas com eles os problemas ambientais sérios. Hoje nós temos a diminuição progressiva no santuário, no berçário de reprodução, porque os peixes têm muita dificuldade em subir para reproduzir. O impacto da movimentação das águas acaba afetando as suas margens, onde a simbiose entre os insetos e outros animais que servem de alimento para a fauna do rio fica afetado. E isso, um ano após o outro, vem causando um impacto muito grande.
Nós estamos vivendo um mundo que precisa cada vez mais de energia elétrica. É também importante a presença das usinas, mas também é importante desenvolver outras matrizes energéticas para resolver este problema, para superar estes problemas. Ou seja, nós temos que repensar a construção de usinas de grande porte e usinas fio d'água com este propósito. Estamos a mais de 100 quilômetros da nascente do rio Caiapó. E nesse percorrer a gente tem percebido que o impacto ambiental, o impacto provocado às suas margens, configura mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Isso vem se repetindo. É muito importante frisar a necessidade de uma tomada de consciência ambiental para que as coisas melhorem. Porque isso é nosso, isso é da nossa geração e das futuras gerações. Nós estamos aqui numa área de impacto, a gente percebe o mau cheiro que exala por causa da morte dos animais, né? Dos pequenos animais, dos micro-organismos. E essa devastação num ambiente prolongado das margens do Caiapó. Precisamos dessa retomada urgente. Neste local, o Rio Bonito se encontra ao Rio Caiapó. É um lugar bonito, exuberante, mas já demonstra claramente o impacto do lago na estrutura vegetal do ambiente. Nós já temos a presença de uma série de árvores mortas, porque isso aqui era mata ciliar. O lago impactou muito fortemente nessa região aqui a mata ciliar. Estamos próximos à usina Rialma, e a usina Rialma é alimentada pelo Rio Bonito, e nós já percebemos aqui, já é perceptível, o impacto causado pelo lago no meio ambiente. Isso é preocupante, porque a natureza precisa ser respeitada, precisa ser vista com olhos mais interessantes, para que não venhamos no futuro sofrer uma tragédia no processo hídrico de Goiás, no caso aqui, Rio Bonito e Caiapó. Estamos também muito próximos do Caiapó, porque o Rio Bonito alimenta o Caiapó, que ajuda na composição de um lago, de um outro lago, que alimenta a usina Santo Antônio. Então esse complexo de água, esse complexo hídrico, precisa ser olhado de perto e cuidado por todos nós. Seu Celino, dona Adélia, nós estamos num lugar fantástico, aqui onde o Rio Bonito se funde ao lago, que configura o lago do Caiapó. Nós estamos a 150 metros, vocês, seu Celino, dona Adélia, que nasceram aqui. Qual é a sua impressão, seu Celino, do senhor que nasceu aqui, da paisagem que nós tínhamos aqui, para a paisagem de hoje? Eu penso assim que foi uma destruição, né, para a natureza. E aqui era um lugar bom de você comandar, você viver. Ó. Tinha muita corredeira, cachoeira para a gente tomar banho. Né? Acabou tudo isso aí, virou tudo lago. E matou a preservação no redor do córrego, tudo do rio. Então, é isso aí que eu acho. Foi uma destruição para nós. E a senhora, dona Adélia, que pegava orquídeas, que se interagia com a vegetação, como é que a senhora sente, como é que a sua alma vê hoje essa relação do Rio Bonito, a senhora e o lago? O Rui, nós estamos aqui a uns 150 metros do Rio Bonito. Hoje, eu não chamo Rio Bonito mais, eu chamo destruição.
Destruição pelo seguinte: chegaram, entraram, fizeram o que quiseram. Chorei várias vezes ao chegar aqui e olhar ali, assim, a uns 150 metros da minha casa, onde eu tinha um paraíso mesmo. E hoje, somos até proibidos, às vezes, de entrar lá para tirar um gado, para até mesmo de olhar uma vida que nós vivemos, porque eu convivi aqui com esse rio, com a beleza que era esse rio. Foi 30 e tantos anos. É o encontro do Rio Bonito com o Caiapó. E este encontro forma o lago da usina Santo Antônio. Esse lago ele é bonito, importante, é um lago que traz as pessoas para conviver às suas margens, mas ele precisa ser cuidado. Tem normas e tem preocupação ambiental que precisam ser respeitadas. Preocupar-se com o lixo que é produzido, para que nós possamos continuar tendo essa maravilha aqui. Também é importante se preocupar com a reprodução dos peixes, com as desovas, porque os peixes sobem e vai reproduzir na sua nascente. Estamos em cima da barragem da usina Santo Antônio. Com o advento da usina, provocou um impacto imenso no rio Caiapó. Porque a usina ela precisa manter o lago cheio para produzir energia. E não houve preocupação em fazer escada para os peixes subir, não está havendo a menor preocupação em manter o equilíbrio hídrico do rio. Isso está afetando os peixes profundamente, está afetando o bioma, porque o rio precisa do equilíbrio cíclico da vida, do processo inteiro, para manter os alimentos necessários para que a vida continue acontecendo. Você que é uma ribeirinha, que nasceu às margens do rio Caiapó, e reside até hoje às margens do rio Caiapó e é uma cientista. E tem desenvolvido um trabalho muito importante no estudo das relações e da interação entre o rio Caiapó e os seus habitantes. Como a senhora, como cientista, qual o seu olhar e qual a sua proposta para esse tipo de relacionamento entre ribeirinho e ambiente hídrico? Então, Rui, eu acho que a gente não tem como dissociar a cientista da pessoa humana, que é a Lauriele, né, que eu sou. Então, o meu perfil como cientista perpassa muito da minha experiência pessoal, né? Então, como você bem colocou, eu sou nascida e criada ali na comunidade do Caiapó, né? E eu não poderia contar a minha história dissociada da história do rio Caiapó. Então, eu nasci ali na região das margens do rio Caiapó e cresci vendo as mudanças sociais e o impacto que o rio refletia na nossa vida, né? E a minha visão hoje crítica, né? Eu consigo enxergar a nossa mudança da comunidade, como que ela foi se moldando ao longo do curso do rio, né? E como que esse curso das águas influencia o curso das vidas das pessoas que ali estão, né? Então a gente teve uma transição muito grande ao longo dos anos e a história da minha família perpassa por essa transição de um rio Caiapó que foi extremamente explorado pelo garimpo, né? Posteriormente teve ali uma ruptura, uma interrupção do garimpo e hoje o rio é muito explorado de outras formas, né? A gente tem hoje hidrelétricas ao longo do curso do rio
Hidrelétricas essas que alteraram o próprio curso do rio, né? Alterando assim também a vida das pessoas que ali se encontram. Então acho que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. O sistema Caiapó tem toda essa particularidade. Ele é composto por essa maravilhosa presença das águas, mas também tem no seu dorso, no seu bojo, pinturas rupestres, a presença da civilização muito antiga aqui e a presença mais contemporânea, mais moderna, que fez com que a região desenvolvesse, crescesse e locasse aqui muitas tantas famílias. Então, João Pérez, fala aí um tanto da sua família, da importância e do impacto da sua família aqui no sistema Caiapó, aqui no Rio Caiapó. Rui, em 1875, o espanhol, né, Carlos Jovita Pérez, né, procurou do irmão, desceu para Goiás, para Minas Gerais, chegou lá, informaram que esse irmão padre estava no Rio Grande, que hoje é Araguaiana, e lá ele veio até de Araguari até Rio Verde, formou uma caravana de tropeiros e desceu homenageando o Caiapó, porque era a única referência que tinha na época, né? Pegou logo da nascente do Caiapó e desceu até a sua foz. E ali ele formou um local de acomodar os tropeiros que estavam com ele. Tempo depois voltou, buscou familiares desse pessoal e criou ali uma comunidade, uma fazenda chamada Fazenda Mutum, né? E por lá ele viveu a vida toda, criou família, né? E alguns anos depois, eles começaram a fazer o transporte, abrir estrada de carro de boi, mas foi o transporte em carro de boi para abastecer a região. Que ele teve 14 filhos aqui na região, e um desses filhos era o meu avô, né? E o vô Clarismundo também, só Clarismundo José Pérez. E daí desse vô Clarismundo veio meu pai, Dico Pérez. E por sorte da história, porque eles queriam estar em contato com a civilização, logo que estavam já aqui na segunda geração, começaram a ir a Goiás Velho, né? Por coincidência, o Dr. Pedro do Vico, que era interventor de Goiás, era casado com uma prima deles. Depois da Revolução de 30, alguns combatentes desceram para essa região aqui, que era um ponto de apoio, tentando ir para Mato Grosso, né? E por coincidência, mais uma vez, foram acampar nas fazendas dos meus familiares, né? E eu tenho uma lembrança que meu pai deixou, né? Que é essa espada, né? Uma espada alemã, que um combatente, quando o Dr. Pedro do Vico resolveu dar anistia para esse pessoal, ele deixou essa espada com meu pai, né? Uma espada alemã, e que nós guardamos com muito carinho até hoje, tá? Então nós temos uma história de vida nessa região, desde essa época, que a gente se orgulha muito dela, né? De ser os primeiros habitantes da Barra do Caiapó, né? O meu bisavô era uma pessoa muito culta, muito inteligente, que conseguiu, assim, através de contato com os índios e com garimpeiros que começavam da Araguaia, habitar essa região toda, né? E no final da história, a igreja deu uma área de terra de 6 mil alqueires para eles, e eles doaram essa área toda depois, tá? E é uma alegria enorme participar desse projeto do Caiapó, porque a gente conhece bem a região, tem um apego muito grande, né? E sempre defendemos essa questão da preservação do rio.
Estou aqui no Rio Caiapó, na única balsa existente nesse rio, a Balsa Ada, na travessia que liga o município de Montes Claros de Goiás ao distrito de Campos Verdes, no município de Arenópolis. A distância da balsa à foz do Rio Caiapó, ao encontro ao Araguaia, é de aproximadamente 60 quilômetros. O impacto da intervenção humana de forma desordenada às margens do rio e de seus afluentes modificou a realidade desse rio. Antes era um rio volumoso, agora a balsa tem dificuldades de atravessá-lo, pois encheu de bolsões de areia. Estamos aproximadamente 140 quilômetros da nascente do Rio Caiapó, começando os trabalhos hoje, e essa distância nos aproxima a mais ou menos 3 quilômetros da foz do Rio Piranhas. E nesse processo todo nós percebemos que a dificuldade de navegar no Rio Caiapó nos levou a estruturar 3 pontos para que a logística fosse possível, porque está muito difícil, está dramático navegar com essa lâmina d'água tão baixa. Vem aí o Aildo, que é um colega nosso, um companheiro nosso, um morador dessa região, tem mais ou menos 40 anos, em torno de 40 anos que ele vive por aqui. Nós queremos saber, Aildo, sua opinião da pessoa que está aqui, sempre às margens do Rio Caiapó, vivendo essa dificuldade e as belezas do rio. Qual que é a sua opinião? O que você observa sobre isso? É preocupante demais, porque a gente vê muito mais areia do que água. Então está muito difícil navegar no Caiapó. Fazer 3 pontos diferentes para que a gente percorra um percurso aí de 40 quilômetros, mais ou menos. É o que a gente vai fazer, né? Da barra do Rio Araguaia até a barra do Rio Piranhas. Então nós vamos percorrer o Caiapó mais ou menos 40 quilômetros. Bem, estamos mais uma vez encalhados, porque a situação aqui é dramática demais, porque aqui está muito difícil, porque é só banco de areia para todo lado.
Estamos a mais ou menos 1,5 km da foz do rio Piranhas. Já percorremos em torno de 4 km, ainda falta 1,5 km, e nós, entre banco de areia e rochas, estamos navegando muito lentamente. Mediante essa dificuldade, dá para perceber o impacto violento que está acontecendo com o rio Caiapó. E imagine só, daqui para frente, onde o rio Piranhas é um dos maiores afluentes do rio Caiapó, a situação vai se agravando cada vez mais. Estou no meio da cava do rio Caiapó. Onde deveria ter muita água, está extremamente seco. Nós podemos ver a marca da água no barranco. E hoje desapareceu essa água. Inclusive, e com muita dificuldade, a gente percebe que o rio Piranhas chega aqui a 150 metros, depois de percorrer Piranhas como município e a cidade de Piranhas sofrendo todo o impacto social, todo o impacto socioeconômico e arrastando junto mais uma dificuldade, mais um problema para o rio Caiapó, que caminha em direção ao rio Araguaia. Estamos a 180 quilômetros de onde nasce o rio Caiapó. E nessa grande viagem do rio, ele vem passando e perpassando por intempéries, tanto social quanto ambiental, trazendo nas suas costas a responsabilidade também de transportar a vida. Nós precisamos, como cidadão, como pessoas, como ser humano, cuidar deste ambiente, cuidar do rio Caiapó, para que possamos manter a vida e manter o rio em bom funcionamento. Neste local, a 180 quilômetros da sua nascente, é possível atravessá-lo com a água na canela. Bem, aí, você que frequenta há 40 anos essa região aqui, praticamente constantemente, como é que você hoje vê a situação, como você via, como é que você permeia esses 40 anos de vivência às margens do rio Caiapó? Olha, Rui, eu estou muito triste o que eu vejo aqui hoje no Caiapó, sabe? Você vê uma praia no meio do rio, outra praia no meio do rio, sabe? Travessei o rio, você viu que eu atravessei o rio praticamente com a água abaixo do joelho, sabe? Então, está muito preocupante a vida do Caiapó, sabe? A cada ano que passa, diminui o volume de água, sabe? Aumenta o volume de areia, certo? Então o rio tá crítico, sabe? Peixes, aqui a gente vinha aqui, eu não sou pescador profissional, mas a gente pesca assim, pra, né, de vez em quando um peixinho. E não, os peixes estão sumindo todos, sabe? Todos.
Aqui tinha muita bargada, peixe grande, não tem mais. As caranhas sumiu do Caiapó. Sabe? Hoje, o que ainda o pessoal, o pescador pega algum peixinho aqui, que a gente vê aqui no rio, é um caixarazinho às vezes, sabe? Mas sumiu praticamente tudo. Então a vida do Caiapó, sabe, praticamente morreu. Muito pouco, sabe, vida aqui no Caiapó. Sabe? O rio está morrendo, o rio pede socorro para a população, para a comunidade. Então realmente nós estamos muito preocupados com a situação hoje do Caiapó. Aí o que você acha que aconteceu para chegar nessa situação? Depois que construiu as usinas aqui no Caiapó, que são 3 usinas, certo? Sumiu os peixes do Caiapó. Eu não sei se é porque não tem uma escada para esses peixes subir, sabe? Não tem um elevador, sabe? Não sei o que acontece lá na usina, eu não conheço o processo lá direitinho. Depois que veio a soja também para a região aqui, sabe? Diminuiu o volume de água, sabe? Você viu aí que eu atravessei andando no Caiapó. As nascentes, a gente vê assim que às vezes os produtores, eles não se preocupam muito com o rio, eles se preocupam com a lavoura. E pensando que, eles não pensam que futuramente vai faltar água e não vai ter nada para eles plantarem, sabe? Não vai nascer nada. Então se a gente não tiver água, a gente não tem vida, sabe? Então eles simplesmente chegam com o trator, joga todo, sabe, as árvores que eles arrancam dali, joga todo na nascente, acabou com as nascentes, acabou com o rio, sabe? Se a gente não fizer um trabalho urgente para reflorestar, sabe, a margem do Caiapó, reflorestar as nascentes do Caiapó, nós não temos vida no Caiapó. Vamos salvar a vida então, Ailton? Vamos. Águas passadas de rio livre, suas águas traiçoeiras para alguns trouxe a morte. Seu leito gerou riquezas para poucos de sorte. Caiapó. Estou aqui a 200 quilômetros da nascente do rio Caiapó. O rio Caiapó perpassa 11 municípios, cedendo vida aos municípios e sofrendo o impacto social e econômico da sua presença e da sua passagem pelos 11 municípios. Continua sua saga, impactado, continuando, até chegar aqui, às margens do rio Araguaia, onde ele se entrega a uma nova viagem, a uma nova saga. Águas passadas de rio livre, águas passadas de rio livre.
Música